Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa para cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, vocês vejam só, proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. E aqui ele está falando que é a força de defesa. Enquanto sua força de ataque, vamos destacar isso, é diretamente proporcional também à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 e com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador 1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador 2 de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Muito bem, aqui nós temos muitas informações. Vamos destacar algumas questões. No texto está escrito o seguinte: a força de ataque será diretamente proporcional à experiência vezes o nível ao quadrado. Então nós vamos chamar isso de constante 1, vezes a sua experiência e vezes o nível ao quadrado. Agora, vamos perceber também o seguinte: cada jogador inicia o jogo com força de ataque 2. Vamos colocar aqui 2, que vai ser igual à nossa constante 1 e vezes a experiência. Nesse caso, ele começa com experiência 1 e com um nível também 1. Então, nós vamos ter experiência 1 e nível 1 ao quadrado. Logo, podemos dizer que nossa constante 1 de proporcionalidade, a de ataque, vale 2. Vamos destacar essa informação. E vamos também já reagrupar a nossa fórmula da força de ataque com essa nova constante, ou com essa constante. Podemos dizer, então, que a força de ataque poderá ser representada pela constante 1, que vale 2, vezes a experiência e vezes o nível ao quadrado. Então, nós temos já uma primeira formulação que nos interessa. Agora, vamos seguir com a análise da força de defesa. Na força de defesa, nós temos a seguinte informação: existe também uma constante de proporcionalidade, vamos chamar de K2, e que vai multiplicar, aqui está sendo dito que ela é diretamente proporcional ao seu nível, então vamos multiplicar pelo nível, e vezes o quadrado da experiência. Então nós temos aqui vezes a experiência ao quadrado. Lembrando que nós estamos chamando N de nível e de E a experiência. Então, vamos só destacar esta informação. Experiência. Agora, vamos proceder do mesmo modo. Nós vamos buscar aqui o valor da constante de proporcionalidade. Aqui também está sendo dito que a força de defesa, no início, vale 1. Nós não sabemos qual é a constante 2. Nós não sabemos também que o nível vai ser 1 e a experiência vai ser 1 ao quadrado das informações que já havíamos avaliado na primeira formulação. Então, resolvendo a questão,
da constante, nós vamos ter uma constante 2 que vale 1. E vamos, de igual modo, substituí-la aqui em nossa fórmula. Fazendo isso, então, a força de defesa será igual a constante 2, que já sabemos ser 1, vezes o nível e vezes a experiência ao quadrado. Então, agora nós temos uma segunda fórmula, um segundo modelo matemático. Bem, no final do texto, nós teremos uma comparação entre o jogador 1, já destacamos essa informação, e o jogador 2. Como o jogador 1 venceu o confronto, e nesse sentido também está sendo dito que o jogador 1 de nível 4 e experiência 5, vamos destacar essas informações. Então nós temos aqui o jogador 1, aqui ele vai ser o desafiante, então no caso vamos buscar a sua força de ataque, que não sabemos quanto é. Agora, sabemos que ele tem aqui um nível 4 e ele tem uma experiência que é 5. Logo, vamos substituir essas informações na fórmula do ataque, ou na força de ataque. A força de ataque será igual a 2, que multiplica a experiência do jogador 1, que é 5, e que multiplica o nível 4 ao quadrado. Sua força de ataque, então, virá de fazermos 2 vezes 5, 10, e vezes 4 ao quadrado, que é 16. Portanto, sua força de ataque será igual a 160. Esta força de ataque, vamos recordar e reforçar, é do jogador 1. Agora, no jogador 2, nós temos a sua força de defesa. Para a busca da força de defesa, vamos colocar aqui, então, o jogador 2. Nós queremos sua força de defesa, que não sabemos quanto é. Nós temos aqui destacado o seu nível, que é 2. Vamos colocar, então, aqui, N, que é 2. E a sua experiência, que é 6. Então, o E dele é 6. De igual modo, vamos substituir essas informações no modelo matemático da força de defesa. Então, a força de defesa do jogador 2 será 1 que multiplica N, que é 2, vezes a experiência ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Então, a força de defesa do jogador 2 virá de fazermos 2 vezes 36, que é 6 ao quadrado. Então, sua força de defesa será 72. Agora, no texto, na parte final, o comando diz assim: o jogador 1 venceu o confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Então ainda falta nós realizarmos esta operação. Nós temos aqui jogador 1 menos jogador 2, ou seja, a força de ataque do jogador 1 menos a força de defesa do jogador 2. A força de ataque do jogador 1 é 160. A força de defesa do jogador 2 é 72. E se a realizarmos agora esta operação, 160 menos 72, vamos obter como resultado 88. Agora, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item B se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, que, se possível, retornem outras vezes e até o nosso próximo estudo. Tchau!